9.665 kHz, com transmissores irradiando 10 kW de potência desde o alto do Morro das Antenas, Rua do Empreendedor, bairro Lídia Duarte. Estúdios localizados na Rua Joaquim Nunes 244, Centro, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. A Rádio Missionária do Brasil. Atenção, você que ama o estudo da Bíblia Sagrada e você que sente a necessidade de aprimorar seu ministério na área do ensino, participe do 18º Seminário de Escola Dominical e Teologia, dias 17 e 18 de agosto, no Templo Sede da Assembleia de Deus de Camboriú. Palestrantes, Pastor Lauri Vilas Boas, Rio de Janeiro, Professora Débora Ferreira, Rio de Janeiro, e Professora Eliane Oliveira, de Camboriú. Informações e inscrições, adcamboriú.com.br, 47 3404 8711 e WhatsApp 47 996 548 488. Apoio Gideões Missionários. Rádio Voz Missionária. 24 horas no ar. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a sua modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em pura consciência. E também estes sejam primeiro provados. Depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si a boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas, esperando ir ter convosco depressa,
mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E se duvida algum, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais, você de perto, você de longe, do interior ou em outros países. Que Deus abençoe. Muito obrigado por estar ligado conosco, porque a razão de nós estarmos aqui é porque você está do outro lado, nos ouvindo, e juntos nós aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Nesse dia de domingo, dia 4 de agosto, onde estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Deus os abençoe. Na técnica de som, o irmão Will já voltou. As férias voaram, né? Tudo aquilo que é bom passa rápido, né? O irmão Will já está aqui conosco na técnica de som. Quando eu cheguei, já estava arrumando, deixando tudo certo. E daqui a pouco mais o irmão Ricardo estará conosco, porque ele está no templo sede dando discipulado. Daqui a pouco mais estará conosco. O evangelista irmão Elia Uller, nosso professor, também não estará conosco hoje, devido a uma agenda que ele está cumprindo. Então, iniciaremos a aula e muito obrigado por você. Essa semana fiquei feliz, uma irmã próxima nossa aqui nos ligou e que tem contato com os irmãos lá em Malta. E os irmãos lá, irmã Roseli Tonoli, irmão Mauro Tonoli, que estão na casa do seu filho Miguel, em Malta, lá no sul da Europa, entrou em contato porque não estava conseguindo ver a reprise da Escola Bíblica Dominical, que não estava no canal. E para você que nos acompanha pelas redes sociais, nós temos vários canais oficiais. Temos no YouTube o canal oficial dos Gideões Missionários da Última Hora, que você pode acompanhar essa aula depois. Tem a fanpage também dos Gideões Missionários da Última Hora, que também fica uma parte, a aula fica um tempo ali durante a semana. Também você pode acompanhar pelos sites, tem a TV da Rádio Voz Missionária e a TV dos Gideões Missionários da Última Hora, e também pelo aplicativo de celular. Você tem um aplicativo lá, Gideões Missionários da Última Hora, você clica TV e ali você pode nos assistir. E também pelo canal do YouTube Elia Uller também. Essas aulas são gravadas e colocado ali. Você quer ver as aulas mais antigas ou quer rememorar algum assunto, lá tem as aulas que estão gravadas, várias já. As antigas, logo depois que cessa da página, estão ali. Então também na página do canal do YouTube Eliel Uller, Eliel normal, né? E Uller com 2 L, U-L-L-E-R. E aí você pode acompanhar as nossas aulas. E você que está ao vivo conosco, vamos orar para dar início a mais essa escola bíblica dominical. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação, promovida através do teu Filho Jesus Cristo. E por estarmos vivos, Senhor, nesse dia de domingo, reunidos, Senhor, para falar da tua palavra, palavra que traz vida, que traz esperança, que faz-nos crer no amanhã. Muito obrigado por tudo, Senhor. E que teu Espírito Santo venha confirmar, Senhor, sempre, a cada dia, no coração de cada irmão, Senhor, que está nos ouvindo, talvez em uma penitenciária, talvez em um hospital, talvez em um momento de angústia, um momento de dificuldade, mas que confirme em seus corações
que um dia estaremos todo mundo reunido em uma mesa, celebrando contigo, Senhor, num lugar onde não terá mais dor, não terá mais tristeza, não terá mais traição, não terá mais morte, não terá mais engano, mas um lugar onde o sol da justiça brilhará todos os dias. Muito obrigado, Pai. Fica conosco na continuação desta aula. Em nome de Jesus. Amém e amém. A nossa lição é do terceiro trimestre de 2019. O título principal é Tempo, Bens e Talentos. Sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nós vimos na primeira lição o que significava a palavra mordomo, o que era a mordomia cristã e a responsabilidade de cada um que engajasse nessa mordomia, a responsabilidade que cada um tem. Então o mordomo é o senhor-mor da casa, o despenseiro, aquele que é responsável, encarregado da administração dos bens que recebeu. E a lição nossa de hoje é a lição de número 5, que trata da mordomia da igreja local, o serviço da igreja local. E nós vamos ver a mordomia dos bens espirituais, que cada um de nós recebeu, refletir sobre a mordomia da ação social da igreja e conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. O nosso texto áureo se encontra na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 e verso 15, que diz assim: Escrevo-te estas coisas, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E a nossa verdade prática, o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. O pastor Renovaldo, ele colocou aqui, o cristão deve valorizar. Tudo aquilo que nós damos valor, a gente cuida. A gente ama. E quando a gente vê isso se desenvolvendo, quando nós percebemos que isso que a gente ama está produzindo coisas boas, isso nos alimenta e nos dá felicidade. Aquilo que a gente não valoriza, a gente acaba desprezando, a gente acaba tratando com desleixo, e tudo aquilo que é tratado com desleixo tende a ser deixado de lado, a ponto a esquecimento. Então ele coloca aqui, o cristão deve valorizar. Nós devemos ter consciência do significado, do significado e da posição e do significado do que significa ser igreja e do que significa estar em igreja. Estar em comunhão com os irmãos. O que isso significa na vida de cada cristão. Porque muitas vezes o inimigo tenta trazer imagens ou colocar as partes defeituosas que acontecem entre as relações humanas, fazendo com que a gente não dê o devido valor, parecendo que aquilo não é algo tão bom assim. E aí cada um vai deixando de dar valor ou deixando até mesmo de congregar, de estar junto e olhando para outras coisas, a ponto de enfraquecermos. É como um pai que estava à beira da morte junto aos seus filhos e ele temendo a divisão por causa da forma deles, e ele pede e dá uma vareta para cada um e diz: agora quebrem. E aquilo foi fácil de cada um quebrar. Mas quando ele juntou todas as varetas e deu para cada um quebrar, nenhum deles conseguiu. E ele trouxe com essa singela demonstração o poder e a força da união, quando se estão juntos,
quando estão em um mesmo propósito, em uma mesma visão, dificilmente forças contrárias conseguirão dobrar, quebrar, destruir. Porque essa a unidade dos irmãos vai trazer essa fortaleza. E é tudo que o inimigo tenta destruir. E o que mata uma igreja é a falta da mordomia, a falta do serviço, quando cada um não assume a sua própria responsabilidade. E nós transmitimos ao outro. O fulano de tal ganha para isso e ele que deve fazer. Isso é serviço de tal fulano, não é meu. E as coisas estão diante dos nossos olhos. Uma coisa que eu aprendi em casa: se você está passando e viu a vassoura caído, você ajunta, levanta e coloca no lugar. Não procure os culpados. Você está vendo que algo precisa ser feito. Então faça segundo as suas forças. A própria palavra de Deus coloca isso. Faça o que vier às mãos, segundo as suas forças. Talvez você não consiga fazer tal coisa com a perfeição que você queira fazer. Mas comece, faça. Busque o conhecimento. Se você está vendo uma necessidade, se aquilo está te incomodando, Deus te dá as ferramentas para que você possa desenvolver aquele ministério. E cada um conforme as suas forças, e cada um conforme foi dado, e conforme a medida de fé de cada um. Então ele coloca que o crente deve valorizar a igreja local. Valorize a sua igreja, valorize onde você congrega, valorize o ministério e valorize a igreja da sua cidade, não somente a denominação onde você está pertencendo. Porque quando os apóstolos escreveram as cartas, eles não escreveram a denominação A, B ou C, mas escreveram a igreja que está na cidade de Éfeso, a igreja que está na cidade de Colosso. Então valorize. Hoje em dia nós somos atacados diariamente, porque muitos dos pais deixaram de valorizar, deixaram de exercer, e os seus filhos hoje não tiveram aquele mesmo conhecimento, não tiveram junto, não adquiriram o mesmo amor. E hoje aqueles que deveriam estar cuidando na igreja eram aqueles que lutam contra a igreja. Então uma das coisas que destrói uma igreja, que matam uma igreja local, que eu digo, não como uma pessoa. Não, o que destrói isso é a falta de mordomia. E a outra é a divisão entre os seus congregados. E isso destrói uma igreja. E é tudo que o inimigo tenta semear. Primeira coisa, colocar o desânimo. Fazer com que nós desanimamos da nossa igreja. Vemos ela diferente, como devemos enxergar. Porque a igreja é como se nós olhássemos um grande hospital. E lá no hospital você vai ter o administrador. Você vai ter o clínico geral. O clínico geral é aquele que vai analisar e aí ele vai distribuir para cada especialidade. O seu caso é coração, então precisa de um cardiologista. Então distribui para essa especialidade. O seu caso é ossos, então precisa de um ortopedista. Então manda para aquela ala. Aquela ala é a ala de ortopedia. Então geralmente um pastor, ele é como esse clínico geral. Os obreiros mais responsáveis pela obra são como esses clínicos geral, que ele olha como geral. E depois os ministérios dentro da igreja são como essas especialidades. E dentro dessas especialidades tem aquelas pessoas que são mais peritas. São aqueles irmãos que têm dons, que receberam dons específicos conforme a sua capacidade. Enquanto o povo de Deus via Paulo como um perseguidor, Deus disse: é um vaso escolhido e muito produzirá no meu reino. E muito fará para a obra. Porque Deus sabia da capacidade dele. E de tudo aquilo que ele tinha. E do seu conhecimento e de toda a sua forma.
Às vezes as pessoas elas são usadas por Deus, pelo Espírito Santo, conforme a sua capacidade, conforme aquilo que vai dando. Então devemos valorizar a igreja local como ambiente de adoração. Ali é o lugar onde nós se reunimos para adorar a Deus. Não é o lugar que nós reunimos para murmurar uns dos outros, para estar em contenda uns com os outros. Mas é um lugar que devemos valorizar como ambiente de adoração. Qual é o pai que olha para os seus filhos e vê os seus filhos divididos e está feliz? O que traz felicidade é quando ele olha para casa e vê a sua casa em união. E também é um lugar que nós devemos valorizar como um ambiente de comunhão e serviço do reino de Deus. Como as pessoas que não são crentes, ou que não conhecem a Deus, ou que não convivem no nosso meio, como eles nos veem através de nossas atitudes. Muitas vezes nós agimos e não percebemos que pessoas estão nos olhando. E ao nos olhar as nossas atitudes, eles vão tirar conclusões de como somos como igreja. Quando nós vemos a igreja primitiva lá em Atos, os povos, as pessoas por onde eles andavam, observavam a forma como eles tratavam uns aos outros, como viviam uns com os outros. E a Bíblia diz que a comunidade cristã, cada dia mais, ela crescia, porque as pessoas queriam viver daquela forma, queriam ser daquela forma, queriam estar daquela forma. Estavam cansadas de viver num mundo de atrocidades, de violência, de maldicência, de deboche, de tudo que não presta. E quando via a igreja que tinha comunhão, um cuidando do outro, não tinha o individualismo, eles queriam entrar para dentro. Como as pessoas nos enxergam? Como as pessoas tiram as conclusões de como é a comunidade cristã onde nós vivemos através das nossas atitudes? Então devemos valorizar. Valorizar. E para isso, para que tenhamos essa mudança de mente, para que valorizamos, para que tenhamos consciência de como devemos agir, para que tenhamos consciência que fizemos parte de um corpo e que parte aonde nós estamos encaixados nesse corpo, que a cabeça é Cristo. O comentarista ele faz aqui sobre no seu subsídio, para o ajuda aos professores, ele faz uma pergunta: quantos minutos você gasta por dia para ler a Bíblia e orar? Quantas vezes na semana você evangeliza uma pessoa? Você acompanha algum novo convertido na sua igreja local? Você se preocupa com o exercício dos dons espirituais na sua igreja? Você tem algum dom espiritual? Ele coloca algumas perguntas, não para nos afrontar, mas que possamos refletir. Quanto tempo nós investimos na leitura da Bíblia e na oração? Para que a nossa forma de vida possa ser mudada. Para que possamos enxergar através do olhar de Cristo. Quanto tempo? Quantas vezes por semana nós conseguimos evangelizar alguém ou falar de Cristo para alguém? Através de palavras, através de gestos, através de atitudes. Quantas vezes? Eu me lembro que eu estava num bairro aqui perto e um irmão que teve uma vida terrível de bebidas, drogas, prostituição, tudo onde podia, no lamaçal que poderia descer, ele esteve. Mas ele sempre foi uma pessoa que, mesmo sendo dessa forma, aonde ele convivia, as pessoas gostavam dele da forma dele ser. Tinha muitos amigos lá no mundo. E esse irmão se converteu, veio para a igreja. E se converteu de verdade, largou todos os vícios, cigarro, drogas, bebidas, prostituição. Agora tem sua família, administra de forma correta, trabalha, busca.
E um dia nós estávamos, era uma festa, e aí tinha os amigos dele do tempo passado que estavam ali junto também naquela festa. E nós estávamos ali conversando e tal, e essa pessoa falando da mudança da vida, falando o que Deus tinha feito no coração dele. É uma pessoa simples, não sabe se expressar muito bem, não sabe muito da gramática, fala pouco, mas ele estava contando da alegria que ele sentia de ser crente, de ser alcançado pelo Evangelho. E um daqueles seus amigos, que era do tempo antigo, que ainda estava na prostituição, ainda estava na bebida, ainda estava aí, e ele olhou para nós naquele grupo ali, e ele disse assim, o dia que eu for crente, eu quero ser crente como ele. Por quê? E conviviam tudo junto, porque ele viu a mudança. Não foi o muito falar daquela pessoa, mas as atitudes dele demonstrou para ele que aquela vida que agora ele tinha tomado, a nova vida, era melhor do que aquela antiga, e ele desejava. E assim somos nós. Quanto tempo nós temos investido, porque não é gasto, é investido na evangelização. E tudo aquilo que a gente investe, a gente colhe fruto. Tudo aquilo que é investimento certo vai colher fruto. E você acompanha algum novo convertido? Muitas das vezes nós estamos na igreja, estamos há tempo alimentado, aprendemos da palavra de Deus, temos conhecimento, mas não exercitamos isso. E aí tem um novo convertido do nosso lado. Muitas das vezes não consegue nem encontrar os livros da Bíblia. Não sabe nem como é que está a organização da Bíblia. Não compreende, mas eu leio a Bíblia e não entendo. E você poder sentar do lado e você começar a explicar de forma simples. E colocando passo a passo, com humildade. Porque quem ensina, porque a humildade ela conquista. Ela conquista para que as pessoas aprendam. Eu me lembro dos meus professores, o saudoso pastor Jordão, que às vezes eu falo aqui, mas muitas das vezes eu bati na porta de sua casa e eu tinha minhas dúvidas, e ele me recebia, sentava na cozinha e ele dizia, a Bíblia tem resposta para tudo. E ali ele me ensinava naquilo que eu tinha dúvidas, com paciência. Muitas vezes eu tinha já os meus preconceitos, já tinha já minha forma de pensar. E ele, com muito carinho, ele dava as voltas e dizia, olha, a Bíblia também diz isso, a Bíblia também diz isso, também fala isso, também fala isso. A Bíblia refuta isso, nisso, nisso e nisso. E nisso nós vamos aprendendo. E vamos construindo uns aos outros. Edificando uns aos outros. É isso que a Bíblia fala, de edificar uns aos outros, de cuidar uns dos outros. É isso que Jesus nos ensinou e devemos fazer. E com isso, a igreja local cresce. Há um texto que está em Jeremias, se eu não me engano, não vou procurar porque eu estou sozinho aqui agora. Mas quando o povo foi cativo para a Babilônia, foi Jeremias ou Ezequiel, ele disse assim, orai pela paz da cidade, porque tendo paz, vós tereis paz. Parafraseando, é assim. Se numa cidade onde o povo exerce, onde os cristãos crescem, e o povo realmente vive como a palavra de Deus, essa comunidade, primeiramente, ela vive em paz e amor. Não há realmente necessitados, porque aqueles que são mais abastados socorrem. E aí você não tem violência, você vive em lugar de segurança, porque aonde há paz nos traz segurança. Por isso a importância de nós exercermos a mordomia. E aí nós vivemos em um lugar mais de segurança e não um lugar de violência. Um lugar onde as pessoas falam mais a verdade, um lugar onde não tem tanta maquiagem. E aí possamos viver de forma
sucinta, de forma saudável, não na loucura que a gente está olhando o mundo hoje, de violência, de individualismo, cada um busca para si e se destruindo uns aos outros. Mas o que Cristo nos ensinou é que nós edificamos uns aos outros. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 9, verso 31. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 1 e verso 2. E a carta de Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25. Atos 9. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. E se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. 1 Coríntios, Paulo, chamado apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Hebreus 10. Consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. De que dia que ele está falando? De que dia que ele está falando? Não deixando a nossa congregação, porque muitos saíam e iam para outras ideologias, outras formas, outros cultos de deuses que não era o apostólico, não era o bíblico apostólico, não era aquele ensinado por Jesus Cristo. Iam atrás de agnosticismo, feitiçarias e tudo mais. E ele diz aqui, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, falamos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia que Cristo vai vir nos buscar, e o dia que cada um prestará conta de si a Deus, o grande dia, o dia terrível do Senhor que a Bíblia nos fala. Atos 9 diz assim, assim pois as igrejas tinham, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinham paz e eram edificadas. Por que que agora elas tinham paz? Porque havia um perseguidor de nome Saulo, e que eles não poderiam, era difícil ele sair publicamente e falar da palavra de Deus, porque cada um que saía publicamente era preso, açoitado, morto, era difícil, eles não tinham paz para que pudesse sair publicamente fazer. Mas aquilo que era impossível a eles, foi possível a Deus. Até que Jesus se manifestou a Paulo no caminho de Damasco. E quando ele se converteu e conheceu, e aquele que era o perseguidor passou agora a estar o que prega a palavra de Deus. Passou aquele que agora, em vez de perseguidor, é o ajudador. É o apóstolo dos gentios. Aí diz aqui que tinham paz e eram edificadas. O crescimento vem através disso. Aquilo que está em nossas mãos para promover a paz, devemos fazer, que é o perdão e o amor. E aquilo que não está na nossa mão, não depende de nós, esse que está longe ao nosso alcance, essa parte Deus faz. Essa parte o Espírito Santo de Deus faz. Então que façamos a nossa mordomia. Aquilo que está em nosso alcance, devemos fazer. Devemos ter atividade sobre isso. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que a gente não pode alcançar, Deus faz. A nossa introdução
A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nesta lição, refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie nesse estudo. Então aqui refletimos sobre a nossa responsabilidade. Todo aquele que tem uma responsabilidade, um encargo sobre si, ele tem que responder a alguém sobre esse encargo que foi lhe dado. E devemos ter muito cuidado sobre isso. Porque muitas vezes nós negligenciamos aquilo que deveríamos fazer, e nessa negligência, muitas vezes nós, isso, nada vai acontecer, fulano de tal não acontece nada, o outro não acontece nada, e eu também vou. E de forma desleixada, vamos levando a obra de Deus. Mas todo aquele que tem uma responsabilidade, tem o dever de responder sobre esse encargo que lhe foi confiado. E Cristo, todo aquele que entra no exército de Cristo, tem a responsabilidade com esse exército, tem a responsabilidade com essa comunidade e deve responder à altura do seu encargo. Não é responder menos ou mais, não vai ser cobrado mais do que aquilo que lhe foi lhe dado, mas aquilo que lhe foi lhe dado vai ser cobrado. E devemos ter cuidado. Então devemos refletir, parar e ver o que eu estou fazendo na obra de Deus. Como eu estou desenvolvendo o meu dom? Qual é o meu dom? O que damos valor? Será que damos valor muito mais ao nosso corpo? A nossa vida farta? A nossa maneira de ser? Ou damos valor à obra de Deus, confiando na promessa que Ele nos fez? Que para onde eu for, vos levarei também, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então devemos cuidar. Já está conosco o irmão Ricardo, já veio ali da Escola Bíblica Dominical, já deu o discipulado. Amém. Vai trabalhar sobre a lição de hoje também sobre o discipulado. O irmão Ricardo é o que cuida da escola do discipulado nossa aqui, as lições. Pai do Senhor, irmão Ricardo. Pai do Senhor, irmão Fabiano, Pai do Senhor, irmão Will. Graças a Deus por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui através das ondas do rádio. Quero também cumprimentar os irmãos que estão lá do outro lado, que a paz do Senhor possa invadir o coração de cada um e que a palavra de Deus venha falar conosco nesta manhã. Amém. O nosso primeiro tópico é a mordomia dos bens espirituais. A mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos, antes de Cristo, Deus falou por meio de Moisés, Êxodo 31, 1 e 22, e o 17, 14. Tempos depois, falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias. E nos últimos dias, revelou-se através de seu Filho Jesus Cristo, Hebreus 1 e 1. Então, no início, ele falou falou a Moisés e por intermédio. Aos profetas também, falou aos profetas e por intermédio. Mas nos últimos dias, nos nossos tempos, ele se revelou-se. Aquilo que estava oculto, agora foi descoberto, está revelado, através do seu Filho, Jesus Cristo. Hoje, pastores, evangelistas, discipuladores e professores da escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado das igrejas locais. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade e realçando o seu inestimável e infinito valor. Espera-se que na liturgia do culto cristão a palavra de Deus tenha a primazia. Salmo 119, 11. Num culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada deve ter toda a prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes
e às vezes irremediáveis. Bom, Ricardo? A responsabilidade que temos, né? Diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade, naquilo que diz respeito à pregação da palavra de Deus, não é mesmo? Eu frisei aqui na minha lição, hinos, apresentações, coreografias, etc. não fazem o que a palavra de Deus faz, não é mesmo? E aí, a gente sabe da grande audiência que tem essa escola. Eu quero lançar uma pergunta hoje no ar. No culto que você dirige, ou no culto que você frequenta, onde está a prioridade da palavra de Deus? O que você está priorizando mais, não é mesmo? Não estou aqui dizendo que não é importante o louvor, né, irmão Fabiano? Não estou dizendo que não é importante as apresentações que é feita, que às vezes fala muito profundo no nosso coração, mas nada é mais importante, porque a palavra de Deus, além dela falar nos nossos corações, ela nos edifica, nos exorta, nos consola, não é mesmo? E dentro de um culto, o Espírito Santo, na sua multiforme graça e o jeito de operar de várias maneiras, ele fala com todos, às vezes usando um servo seu, e a palavra que foi lida, a palavra que está sendo pregada, ela está, às vezes, né, não sempre, às vezes ela só exorta, às vezes ela só edifica, às vezes ela só consola, mas às vezes ela faz os três ao mesmo tempo, não é mesmo? Porque dentro de uma igreja, por exemplo, a nossa igreja aqui, ela é grande, os cultos são bastante frequentados e, né, haja visto de às vezes não caber na igreja, se faz os cultos no pavilhão. Porque muitas pessoas vêm ali, a gente não sabe. Nós não sabemos de que jeito que a pessoa entrou, certo? E a única coisa que vai limpar, que vai confortar, né, que vai edificar a alma, é a exposição da palavra de Deus. Outra coisa, priorizar a palavra e pregá-la, né, com autenticidade. Porque hoje também a gente vê, você tem aí sua internet, muita balela, muita coisa sendo ensinada que não tem na Bíblia Sagrada. Irmão, é uma coisa fácil de entender, irmão Fabiano. Não está na Bíblia, não pregue. Não está na Bíblia, não pratica. Na Bíblia, não pratique. Não faça. Faça o que a Bíblia determina. Faça o que a palavra de Deus determina. Você não estará priorizando a palavra só no culto, mas na sua vida também. E outra coisa, nós não fomos feitos para ir para o culto ou para a igreja, para ouvir o pastor, ir embora para casa, trabalhar durante a semana, vai na igreja, ouve o pastor pregar. Não, se alimenta só naquela hora. A palavra de Deus está diante de você. Hoje em dia nem precisa levar mais Bíblia para, dependendo do lugar que você vai, você tem o seu celular, você tem a Bíblia ali. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, procure conhecer a palavra de Deus, que você vai se livrar de muita coisa. Você estará priorizando a palavra de Deus na sua vida. Não só nos dias de culto, mas no culto, porque no culto as coisas têm que ser feitas mais de acordo, em pleno acordo, melhor dizendo, com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a sua palavra seja pregada. Se você for ver os cultos que Pedro pregava, Atos dos Apóstolos, né? Fala de reuniões, Paulo, quando pregava lá você não vê falar de louvor. Irmão Ricardo, mas às vezes houve louvor antes da pregação. Tudo bem, pode ser, mas você não vê. Por quê? A própria palavra de Deus, quando fala de um culto evangélico, nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, priorizavam a palavra. Priorizavam a pregação da palavra. O que transformava era a palavra. Jesus, ele, quando ensinou os seus apóstolos, ele priorizava a palavra e dizia, vocês têm que priorizar a palavra de Deus quando vocês pregarem. E quando não, o que ele dizia? Não deu ouvido? Sacode a poeira do pé assim, ó, que aquela poeira vai testificar contra eles no dia do juízo. É isso que Jesus dizia. Mas que preguem a palavra. Né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Certo? Você não é obrigado também a ganhar todo mundo. Você não é obrigado a fazer com que todo mundo obedeça. Certo? Mas
mas Deus tem os seus caminhos, Deus pode trabalhar nas nossas vidas, Deus pode nos orientar acerca de como pregarmos a tua palavra genuína, como ensinar, e nós vamos ver nessa lição de hoje. O nosso segundo tópico, eu vou dar uma adiantada agora aqui, a mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. Marcos 16, 15, 16. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada, a tempo e fora de tempo. Somente ela pode transformar o interior das pessoas. Todavia, paralelo à evangelização, deve decorrer o discipulado eficaz, que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal no curto, médio e longo prazos. Sem o discipulado não há profundidade da fé, perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Isso é o que as estatísticas missionárias revelam. Onde há real discipulado, a maior parte das pessoas permanece em Cristo. Mas, quando o discipulado é ignorado, esse dado cai vertiginosamente. A mordomia nos usos dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra, a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Na Bíblia, há orientação para o uso correto dos dons espirituais. 1 Coríntios 14:40. Por esse motivo, certas práticas estranhas do movimento pentecostal não devem ser estimuladas nem toleradas no culto público, tais como marchar, pular, rodopiar, ao som de batidas, correr de um lado para o outro, sapatear, fazer aviãozinhos, etc. Segundo a Bíblia, isso é meninice, imaturidade e muitas vezes revelam apenas carnalidades e infantilidades. Assim afirma o pastor Helenalto Renovado. Assim, quando eu estava estudando a lição, irmão Ricardo, e aqui fala sobre a mordomia, a valorização da palavra de Deus, a mordomia na evangelização e no discipulado, e a mordomia nos usos e nos dons espirituais. Então, a valorização da palavra de Deus, o irmão Ricardo já falou, porque ela é que vai transformar o nosso ser. Porque muitas pessoas recebem a palavra de Deus de fé, converte, aquela chama vem, acende dentro deles, eles são justificados e eles vêm para Cristo. O problema é que quando eles vêm para Cristo, eles vêm com toda aquela carga de cultura e de modo de pensar que eles vêm do mundo. A palavra de Deus agora vai trazer eles para um processo de regeneração. Às vezes a pessoa é avarenta, a palavra de Deus vai ensinar ela a ser liberal, né? Vai ter liberalidade do dar, do dar. Se a pessoa tem inveja, tem ciúme, se a pessoa é de briga, é de porfia, a palavra de Deus é que vai amoldar ela. Depois nós temos a mordomia na evangelização e no discipulado. Isso aqui é muito importante. Porque a pessoa, quando vem nova, o irmão Ricardo Mendonça está dando discipulado ali na sede. A pessoa vem crua, ela se converteu antes do batizado. E a classe sempre é menor. Só que eu acredito que seja a classe onde os alunos mais participam. Né? São com perguntas certeza. E dúvidas. E por que isso e por que daquilo. Porque são como crianças. Quem é pai e tem filhos pequenos, ou já são grandes, mas já foram pequenos, sabe que passa por aquele processo dos porquê. E aquela criança pequena não pode estar junto com os grandes. Porque tem conversa no meio dos grandes que as crianças não entendem, não compreendem, e vai trazer confusão. E às vezes os mais velhos na igreja se reúnem, estão conversando, e às vezes estão falando até de um assunto que certas pessoas estão agindo de forma incorreta na igreja. Às vezes nem eles não estão, eles estão fazendo um juízo de valor, alguma coisa, só que aquele que é novo convertido está ouvindo aquela conversa,
está no meio daquela conversa. E o que está sendo formado nele? E aí é o problema. A ciência diz que o que é formado no caráter da criança se forma de 1 ano a 7 anos. O que é formado ali é formado. Quando chega aos 7 anos, se fecha. Dos 7 aos 12, é como aquilo é lapidado. Aquilo que foi formado é lapidado. E dali em diante ele vai levar para a vida inteira. Passou esse período para fazer mudança na vida da pessoa, é através do sofrimento, é através de várias circunstâncias que acontecem na vida. Então, quando ele é bem discipulado aqui e depois bem lapidado, ele vai ser um bom crente, vai saber o que está fazendo. O problema é que se a gente pula essas etapas, é a problemática. E quando eu estava lendo sobre esse... Porque a importância da palavra de Deus é isso. A palavra de Deus vai me ensinar. Porque não adianta, irmão Ricardo, eu cantar para Deus, fazer um bom louvor ou fazer uma bela coreografia, se antes de fazer aquilo eu agir de modo torpe com o meu irmão. Eu falei mal do meu irmão. Eu olhei com um olho maligno para o meu irmão ou para minha irmã, ou eu agi de forma incorreta, ou eu tive atitudes que não fossem condizentes com Deus. E às vezes eu estou tão acostumado com aquilo que eu não percebo mais. Eu não percebo mais aquilo. E aí eu vou lá, canto, e eu vou lá e não é recebido. Porque a palavra de Deus é que vai nos ensinar. Davi, ele disse assim, olha, para mim ter um bom governo, para mim governar, eu tenho que trazer a presença de Deus. E o que é a presença de Deus? A presença de Deus é a arca. Então o que vamos fazer? Vamos fazer um carro novo, onde ninguém usou. Vamos pegar boi que ninguém usou. Vamos fazer desse jeito aqui. E fizeram. E ali morreu Uzá, e ele temeu muito. Até que ele consultou os homens de Deus, os profetas, que foram na palavra de Deus, lá na Torá, e viram como é que tem que se levar a presença de Deus. Tem que ser levado no lombo do sacerdote. Tem que ser feito dessa forma. Tem que ser... Quando ele fez da forma que foi correta, a presença de Deus foi junto. E lhe tornou um grande rei. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar como atrair a presença de Deus para a nossa vida e como devemos agir dessa forma. Né? E nessa outra parte eu vou deixar para o senhor também, quando ele falou nessa última parte da mordomia, dos usos, dos dons espirituais. Irmãos, o nosso tempo voa, mas aqui nós temos 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre os dons. 1 Coríntios 14, ele vai falar como a gente usa esses dons. Entre o 12 e o 14, nós temos o 1 Coríntios 13, que isso seria o fiel da balança. É como se o 12 fosse um prato, o 14 outro prato e tivesse o fiel no meio. O fiel é o 1 Coríntios 13. Vai trabalhar sobre o amor. Que sem isso, você não vai conseguir fazer de forma correta. E eu me lembrei de Números 11, de Eldade e Meldade, quando o espírito de Moisés se transferiu aos 70. E ali, naquele momento, começaram a profetizar e tal. E aí, 68 voltaram para o arraial, estava lá. E 2 ainda ficaram lá debaixo da tenda e ainda e pulando e tal. E aí veio um moço e disse assim, olha, os 2 estão lá ainda, Eldade e Meldade, o que fizemos com aquilo lá? Né? Aí o Josué disse assim, olha, Moisés, o que que eu faço? Vou lá buscar? Mas, Josué, tem ciúme de mim? Eu queria que todos eles profetizasse. As coisas de Deus, elas produzem fruto e alegria. Às vezes as pessoas se manifestam de maneira adversa. Só que no culto cristão, onde o Espírito Santo habita, não existe confusão. E se o Espírito Santo se manifesta, arde o coração de todo mundo. Não vai arder o coração de um e do outro, não. Porque ele vai produzir 2 coisas. Ou ele produz arrependimento, ou ele produz revolta. Porque as pessoas vão rejeitar a palavra, porque não querem a mudança. Ou o arrependimento, eles querem mudança. Então devemos ter cuidado. E no culto tem que haver ordem. Eu já vou passar para o senhor, irmão Ricardo. Eu vou falar de uma pessoa que foi fazer uma pregação em São Paulo, irmão Ricardo.
Uma mulher, ela foi convidada numa igreja para pregar. E colocaram no hotel. Do lado do hotel era o centro era um centro de Ubanda, era um centro lá de fazer magia. Culto afro-americano, não sei, Afrodescendente. Isso. E eu estava lá fazendo e batuque. Era do lado. E bate. De repente, aqueles espíritos malignos baixaram lá. E o silêncio. E um silêncio. E ela foi bem perto para ver, porque de repente teve o silêncio. Aí o silêncio, e aquilo falou dentro dela. Tá vendo? Enquanto louvava, até vir aquelas entidades e se manifestarem. Agora todos aqueles estão quietos, vendo o que as entidades querem que eles façam. Estão tudo prestando atenção. Eles têm reverência lá no meio deles. E muitas das vezes o meu povo não tem reverência quando a minha palavra está sendo exposta. Porque para você aprender, você tem que prestar atenção. Quando a pregação está sendo feita, quando você vai a um culto, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo. O hino que foi cantado, para onde é que o que ele está dizendo naquele hino, a profecia, a palavra que foi falada, a pregação, reverência, para que possamos aprender a absorver e isso produzir vitamina para o nosso corpo espiritual para que ele possa se desenvolver. Irmão Ricardo. Nesses dois tópicos que o irmão Fabiano leu, ele já explicou, bem explicado, eu só vou dar uma pincelada rápida, porque as horas se passam. É o seguinte, aqui no discipulado, nós aprendemos que o crente se aprofunda na fé, perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Aí ele está pronto, né? Moldado pela palavra, ele está pronto para exercer a mordomia e o uso dos dons espirituais. Isso. Sem fazer meninice, como diz aqui Claro. o comentarista, sem fazer coisa que não tem nada a ver, que não procede da palavra de Deus. Não Pronto. produz fruto, né? Porque aqui, ó, eu sempre digo isso quando me perguntam acerca de dons espirituais, porque os dons espirituais se faz necessário no nosso meio. Tem gente que não crê, tem denominações que não crê, mas nós somos pentecostais, cremos nos frutos do Espírito, né? E também nos dons espirituais. O que acontece? Por que eu recebo poder? O comentarista está dizendo aqui, ó, os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção. Por que eu recebo poder, meus irmãos? São vários os motivos, o porquê de eu receber poder. Mas o primordial, o mais importante, eu recebo poder, meus irmãos, para vencer o pecado. Recebo poder para vencer o pecado. Porque a partir do momento que estou sendo usado por Deus, ou em profecia, ou em línguas, ou sentindo a presença de Deus, né? Através dos dons espirituais, são vários os dons, eu estou vendo que Deus está atuando na minha vida. E eu não vou ter confusão, irmão Fabiano, em tomar decisões acertadas, decisões que Deus quer que nós tomemos. Eu não vou errar, porque o Espírito Santo está abundante na minha vida. Os dons espirituais na vida da igreja, não é mesmo? Na vida da igreja. Imagine uma igreja sem profecia. Imagine uma igreja sem os dons espirituais, sem os dons de curar, não é mesmo? Isso faz parte. E são bênçãos, são dádivas que Deus outorgou para a igreja, para nós que aqui estamos. Outra coisa, unção. Uma pregação sem unção, aonde vai? Um crente sem unção, onde é que ele vai? Não é mesmo? Então, por isso que às vezes a gente tem que aprender através da palavra. Os dons espirituais têm que ser exercidos com base na palavra de Deus. Senão vai virar meninice mesmo. Quer ver uma coisa que aconteceu há anos passados, que eu vi acontecer aqui em Camboriú? Uma pessoa entrou na igreja pela primeira vez e foi assistir o culto, né? E com certeza, né, Deus ia falar no seu coração, Deus podia trabalhar naquela vida, ele podia aceitar Jesus, podia, né, ser discipulado, podia ser um crente. Mas uma pessoa sem o conhecimento da palavra de Deus, irmão Fabiano, foi numa mensagem profética, deu de dedo nele, profetizou para ele. E o que aquele cidadão entendeu? Entendeu que aquela pessoa
tava era desacatando ele, bravo Claro. com ele dentro do culto, meus irmãos. Irmão, profetizar para quem não entende, profetizar para uma pessoa que é leiga no assunto, a gente tem que ter sabedoria. Se você recebe uma mensagem para uma pessoa, depois do culto, chama ele, conversa. Aí é para conversar. Nem toda mensagem que você recebe de Deus é para você profetizar. O que aconteceu? Aquele camarada saiu de dentro da igreja xingando, brabo, e queria pegar a pessoa lá fora depois, meus irmãos. Por quê? Por que aconteceu isso? Por falta de discernimento, de maturidade cristã. Maturidade É isso que está falando a lição aqui. Por Maturidade. causa, não aprendeu que essas coisas não é assim que funciona. Profetizar para uma pessoa que não entende, e dá de dedo, e assim diz o Senhor, te conserta. E se fosse uma coisa, se fosse como quem diz assim, uma edificação, ou se fosse um consolo, ainda podia ser que passasse, mas não, exortou. Uma exortação lá no meio de todo mundo, aquela pessoa falando em voz alta. Então nós temos que ter a maturidade cristã, como o irmão Fabiano disse, passar pela maturidade, ou melhor, passar pelo discipulado, ser discipulado, aprender através da palavra e exercer o ministério com base na palavra. Isso. Eu só vou fazer uma leitura aqui, 1 Coríntios 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É dado a cada um para o que for útil. Não é para utilizar em benefício próprio, mas é o que for útil para a comunidade onde você está exercendo. E uma das características, porque a Bíblia diz que a profecia, você não julga o profeta, mas julga a profecia. E uma de você julgar isso é se foi feita com sabedoria, se tem sabedoria. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele tem uma coisa, ele tem sabedoria. Se não tiver... A nosso segundo tópico, a mordomia da ação da igreja. Assistência social no Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos o fundamento para a obra da assistência social. Nos Salmos, Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Certamente, com a já idade avançada, o salmista podia concluir que Jeová Jiré não desampara jamais aqueles que o servem. Salmos 82, 3 e 4. Nos Provérbios, o sábio escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Provérbios 29, 7. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. Nos profetas, Isaías, o profeta messiânico, clamou pelos necessitados. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir, protestando contra Jerusalém pela sua omissão em atender os pobres. Zacarias foi usado por Deus para igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo órfãos, viúvas e estrangeiros. A assistência social no Novo Testamento. Aqui também encontramos fundamentos para a obra de assistência social. Nos evangelhos, Jesus, em seu ministério, multiplicou pães e peixes, 2 vezes para alimentar as multidões. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Nos Atos dos Apóstolos, os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Tal trabalho foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Dentre as características da igreja primitiva, vemos que os crentes tinham tudo em comum. Atos 2, 44 e 45. Nas epístolas, o apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério de socorro aos pobres e carentes. O apóstolo Tiago, de início, em sua carta já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e viúvas e guardar-se da corrupção, pois a fé sem obras é morta em si mesma. Tiago 2,17. Agindo para a glória de Deus e alívio do próximo. Não precisamos, portanto, do socialismo, ou do marxismo, ou da teologia da libertação. Braço auxiliar do marxismo, que desacraliza
o evangelho politiza o reino de Deus, para escolher e cuidar dos necessitados. Os representantes dessas ideologias usam o ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuam-se no poder. Infelizmente, nosso país, bem como a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. O fundamento da igreja local para a prática social está nos salmistas, nos profetas e em Cristo e nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós e, portanto, devemos amar o nosso semelhante. Que estrutura as igrejas locais têm para atender os novos convertidos que se acham entre certos grupos? Prostitutas, moradores de ruas, drogados, famintos, deficientes e deprimidos? É preciso, à luz do exemplo do nosso Salvador e dentro das nossas possibilidades, estruturar o mínimo de condições para resgatar tais segmentos. Sejamos zelosos na mordomia da ação social. Bom, Ricardo. Ação social no Velho Testamento, o salmista diz que fui moço, estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso. Tá? Mas como é que era, como que era suprida essa necessidade aí? Eu coloquei usando os crentes, usando os servos de Deus daquela época. No Novo Testamento, da mesma maneira. Usando o dinheiro de Deus, que Deus faz esse tipo de coisa, que supre a necessidade do necessitado, está no bolso de quem? Está no meu bolso, no bolso do irmão Fabiano, no bolso do irmão Will, né? É assim que Deus faz, né? Então, a ação social na igreja, ela parte, né, desse princípio. A pessoa está necessitada. E outra coisa, a gente tem que ser sensível para ver, notar aonde que está a necessidade. Muitas pessoas, meus irmãos, têm a coragem de chegar para nós, chegar na igreja, chegar no nosso pastor aqui e pedir, falar com ele: olha, pastor, estou passando por isso. Mas tem pessoas que não, certo? A gente precisa ser espiritual, né? Entender, ver, e às vezes tem que ter até revelação, irmão Fabiano. Senão a pessoa, ela não tem... Tem pessoas que é por orgulho, né? Tem pessoas que é por orgulho. Acham, meu Deus, pedir ajuda, essa pessoa passa muito trabalho. Mas tem pessoas que, por causa da simplicidade, tem vergonha. Não pode ter vergonha não, irmão Ricardo, mas vai passar por necessidade para você ver. Quem pede, pede chorando. Quem dá sorrindo, porque está precisando, não quer estar naquela situação. Por isso a Bíblia diz: melhor coisa é dar do que receber. Porque quem está dando não tem necessidade. Aí é que está. Mas e isto, quando a palavra de Deus nos ensina acerca do departamento social da igreja, que faz esse tipo de obra, da obra social, não está falando só também de quem está dentro da igreja. Foi citado aqui, né? Prostitutas, moradores de rua, drogados, famintos, deficientes e deprimidos. Tem pessoas que acham que não, irmão Fabiano. Não, nós devemos usar só os nossos. Primeiros domésticos da fé. Tudo bem. É louvável e é bíblico, certo? Mas e tem pessoas, por achar que essas pessoas estão no âmbito, que nada, vai trabalhar. Vão trabalhar, estão aí nas ruas aí, ó, fazendo coisas que não deve. Esse mendigo aí tem toda a saúde. Você não sabe por que ele está ali. Você não sabe a decepção que ele passou. Você não sabe a dificuldade que ele passou. Ou a dificuldade escolhe pessoas. Eu nasci para não passar dificuldade. Quem sabe meu dia de amanhã? Quem que sabe? Você sabe o seu dia de amanhã, não? Você conhece? Você tem alguma partícula de onisciência aí, não? Para saber de todas as coisas? Não temos, né? E Deus, ele se agrada muito, porque através dessa ação social, muitas almas, irmão Fabiano, têm sido salvas. Muitas almas, não é mesmo? O tempo está se passando, mas e o tópico número 3 diz: agindo
para a glória de Deus e alívio do próximo. Olhe bem, alívio do próximo. Você está glorificando a Deus, adorando a Deus através da ação social. Você está adorando a Deus. Eu sempre digo isso e vou repetir. Tem pessoas no nosso meio, você aí por esse Brasil afora, este mundo onde está me escutando, né? Você está bem sucedido, você é um servo de Deus, bem sucedido, tem uma empresa, né? Tem aí, vamos botar aí 200 funcionários, 2.000 funcionários, você está bem, Deus está te prosperando? Ele não está te prosperando em vão, não. A obra que ele tem na sua vida é essa aí, é te prosperar financeiramente, para você olhar para a ação social do reino de Deus. A ação social da igreja que você congrega, não é mesmo? Quantos contribuintes de uniões missionárias tem aí para esse Brasil afora? Isso é uma ação social também. Quem sabe Deus está te abençoando financeiramente para você entender que essa obra não é só evangelização, não é só pregação e contribuir para que o pão chegue na mesa, não só do missionário, mas de comedor infantil, de orfanatos e assim por diante. Este é o ministério que você tem. Este é o ministério que Deus colocou na sua mão. Abençoar você financeiramente para você fazer a obra de Deus nesse sentido que está aí. Eu só quero fazer uma leitura que está em Deuteronômio, capítulo 15. É uma instrução. Capítulo 15, do verso 7. Diz assim, ó: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra, em que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre. Antes, lhes abrirá de toda a tua mão livremente, lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti o Senhor, e que haja em ti pecado. Então já havia advertências, sempre, já desde o Antigo Testamento, a preocupação de Deus de ensinar o seu povo, de ter compaixão e se colocar no lugar do outro. Porque a gente só tem compaixão quando a gente se coloca no lugar do outro. A empatia. O problema é que muitas vezes, por nós estarmos numa condição boa, melhor, nós não sentimos a dor do outro e acho que não está passando. Acho que aquilo não tem nada. E a gente acaba se esquivando. Então devemos tomar cuidado, porque tudo é visto por Deus. E também não devemos fazer para que o nosso nome seja exaltado. O Ricardo frisou aqui, para que o nome de Deus seja exaltado, não seu. Você foi transformado, salvo, limpo, a graça se manifestou na tua vida, te ensinando, e agora por isso você executa boas obras. Você não executa boas obras para ser salvo. Foi a salvação que, através da graça, te produziu, te fez ser um novo homem, e daí em diante você começa a produzir boas obras. O nosso terceiro tópico em primeiro lugar, é preciso congregar a mordomia dos crentes na igreja local. É notório o crescimento dos desigrejados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno. Entretanto, um dos maiores perigos deste movimento é a falsa ideia. Já que a igreja sou eu, não é preciso frequentar os cultos e os cultos regulares. Não ser membro de uma igreja local. Ora, não é isso que a Bíblia ensina, mas exatamente o contrário, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. Quer sua igreja local seja grande, quer seja pequena. Ou ponto de pregação, alegre-se em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais, assistir os mais necessitados, tenha alegria de congregar, ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja, o seu corpo. Os líderes cristãos como mordomos, os pastores das igrejas locais como mordomos cristãos, têm grande responsabilidade diante de Deus.
pelas almas que lhes são confiadas. Essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus, nosso Senhor, ensinando-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Ele lavou os pés dos discípulos e ensinou: entendeis o que vos tenho feito? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Encontramos isso em João 13, 12 e 15. Aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros, inacessíveis aos humildes servos do Senhor, mas todos devem fazer parte da irmandade da bacia e da toalha. Essa perspectiva consciente da liderança evangélica é mais eficaz antídoto contra o orgulho. Então, em primeiro lugar, é congregar. Atos 3, eu me lembrei que Pedro e João, muitas vezes nós acusamos as pessoas, dizemos, ele devia fazer, mas Pedro e João, quando aquele homem vai pedir esmola, ele não diz, olha pastor, vai lá atrás dele e diz, olha para nós. O que tu queres nesse momento eu não tenho, que é o ouro ou a prata, mas eu tenho coisa melhor para ti, levanta-te e anda. Então, mas só que Pedro e João estavam indo ao templo. E uma pedra ao léu é simplesmente uma pedra. Uma pedra ligada ao templo, ela faz parte daquela construção. Então, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Se estivermos separados, somos simplesmente pedras, não igrejas. A igreja, uma ligada às outras, constitui um templo. Então devemos ter cuidado com certas sutilezas. Muitas vezes o inimigo vai introduzindo ideias no nosso meio que lá na frente vão nos levando à destruição. Porque fica um achando aqui que faz conforme pensa que deve fazer, o outro faz conforme pensa que deve fazer, o outro faz e daqui a pouco estão todo mundo em conflito. E aí destruíram o corpo de Cristo naquela localidade. Então devemos ter cuidado, porque a primeira coisa que o reino de Deus produz dentro de nós é comunhão, é saber conviver uns com os outros. Aqueles que nós temos mais apreço, ter as relações mais estreitadas, e aqueles que não temos tantos apreços, porque o jeito de ser da pessoa talvez não combine muito com o nosso jeito de ser, mas a Bíblia diz suportando uns aos outros. Irmão Ricardo. Sobre o primeiro lugar, é preciso congregar, né? A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Tem pessoas que acham que congregar em casa satisfaz mais as suas vontades, os seus egos, porque às vezes a palavra de Deus pega a gente na igreja, né? Para a gente entrar na linha ou coisa parecida, e ele acha que ele consegue, lendo a Bíblia em casa, ficar em casa. Isso não procede. Isso não é de Deus. A gente, né? Até o próprio Provérbios 27, 17 diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Então nós devemos congregar. Mas eu não quero me demorar muito aqui, porque eu tenho uma palavra de Deus para os líderes cristãos do nosso Brasil, né? Foi lido aqui sobre os líderes cristãos como mordomos. E nós sabemos que nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que nos são confiadas, não é mesmo? Foi o que o comentarista disse, né? E nós devemos cuidar dessas almas que o Pai nos confiou. Daí aquela responsabilidade grande do líder espiritual, do pastor da igreja, do dirigente da igreja, porque tem um povo que está sob seu comando que precisa ser levado. Olha o que diz aqui, levado na presença de Deus. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 13 e o verso de número 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Mas é um conselho para a igreja, irmão, cara, tudo bem. Mas olhe bem, a palavra de Deus está mandando o povo de Deus imitar o seu pastor. Olha a responsabilidade que cai sobre nossos ombros. Olha o testemunho que nós temos que dar. Olha bem o que Deus nos confiou. Porque se você não puder ser imitado, o negócio não está bom para o seu lado, não.
E isso falou comigo também. Eu tenho tem gente que diz assim, ó, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Minha vida... Não, senhor. Não, senhor. Eu tenho que prestar conta diante de Deus da minha vida. Eu tenho que prestar conta do meu testemunho, da minha vida de crente, de presbítero que sou, para o meu pastor Zilmar Miguel, que é o meu pastor. Eu tenho que prestar conta para ele, para o pastor Eliel, para o pastor Silas, para os membros da diretoria de Camboriú. Eu tenho que prestar conta. Porque, afinal de contas, eu sou o quê? Eu sou um obreiro dessa igreja. Então eu tenho que dar testemunho. Alguém tem que olhar para mim e ver Deus na minha vida. Alguém tem que olhar para mim e ver que eu sou um servo de Deus. Eu tenho fraqueza, tenho falha? Tenho. Isso todo mundo tem. Mas eu tenho que cumprir. Né? Eu tenho que cumprir a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que estar inserida na minha vida, no meu cotidiano, no meu modo de agir, no meu modo de pensar, de se comunicar. Né? Quem eu sou para minha família, quem eu sou no comércio e assim por diante. Outra coisa, capítulo 13 e o verso de número 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque, olha só, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Eu tenho que dar conta. Tá certo que isso aqui é uma repreensão para os pastores, para a igreja. Mas tá dizendo aqui a responsabilidade que um pastor tem diante da sua igreja. De pregar a palavra genuína, de doutrinar, de ensinar. Tem jovem precisando de palavra, tem adolescente precisando de palavra, tem casais precisando, gente de meia idade. Os anciãos da igreja precisam de palavras. Precisam ser alertados por Deus. E Deus confiou. Ganhar alma não é só pregar e vir arrebanhando aquela multidão, não. Não é mesmo? E para mim encerrar minha fala... Jesus é o nosso pastor, né? O nosso sumo pastor. Então, o textuário do Velho Testamento: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A lição está dizendo que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. E nós, como líderes, devemos seguir o exemplo de Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e leva-me às águas tranquilas. Quem faz é o pastor. Quem faz a ovelha deitar em verdes pastos é o pastor. Deitar-me faz. Então não é qualquer comida. Pastor não leva a ovelha em qualquer lugar. Pastor não... Outra coisa, eu li outro dia, a ciência comprovou que ovelha não bebe água corrente. Achei interessante isso. Falei, Jesus já sabia disso faz tempo. Que ele levava a ovelha em água tranquila, parada. Senão ela não consegue ter uma deficiência na visual que não deixa ela tomar aquela água corrente. Então, quer dizer, olha o cuidado do nosso Senhor, o nosso sumo pastor, conosco. E nós devemos seguir o seu exemplo. Dar o alimento certo. Pregar. Eu tinha até outras coisas para falar, né? Sobre Isaías 56, sobre os cães do Apocalipse. Eu vou deixar de lado porque Deus não permitiu que eu falasse. Mas a verdade é nua e crua. Cuidado que você prega. Cuidado com as almas que Deus colocou diante de você. Cuidado com aqueles que te sentam para te ouvir. O que você está ensinando? O que você está... Porque tem gente, como disse lá na meninice da lição, no reteté, tá no aviãozinho e tá com a vida toda atrapalhada, precisando de uma palavra de exortação para entrar no caminho. E ele vai e volta na igreja e só vê reteté, só vê prosperidade. Só vai em busca daquilo. Isso. Só atrás de dinheiro no bolso, de carrão e de casa boa. E a vida dele está depravada. Por quê? Não tem uma palavra sadia, não tem nenhum tipo de exortação sequer para o camarada entrar no eixo. Que Deus nos ajude. Cuidado, nós vamos ter que prestar conta das almas que Deus coloca no nosso caminho. Amém. Porque a palavra de Deus é que constrói, que forma o cristão. Que forma é o que dá forma. E tudo aquilo que não tem forma é deformado, é sem forma. E no reino de Deus, não. Diz que o mundo era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. E ali começou a ordenar as coisas. Então, o cristão tem... A palavra de Deus faz isso no cristão. É a luz que traz ordem para que as coisas possam se desenvolver. A mordomia dos membros. A mordomia dos membros congregados. Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus, conforme a sua capacidade, orando, louvando,
testemunhando, evangelizando, visitando os enfermos, afastados, liderando departamentos, realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia. Temos aqui a mordomia dos membros. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes nós oramos e vamos dar ordem. Deus, vai lá no hospital lá e cura. Não, meu irmão. Você vai lá e coloca a mão sobre aquela pessoa e ordene a cura. E o Espírito Santo vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar e Jesus vai curar. Porque quando você vê lá Marcos 16, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e ensinando tal. E o Espírito e Jesus ia confirmando as palavras. E as almas que havia de se salvar. Isso, ia confirmando. Então, quando nós tomamos as atitudes que devemos tomar, que está debaixo da nossa responsabilidade, daquilo que devemos responder, que estamos presos àquilo, a nossa responsabilidade, o Espírito Santo nos confirma disso. Então nós temos essa, não é o pastor que tem que fazer, nós também temos. Quantas pessoas na nossa caminhada cristã nós convidamos para ir na igreja que não é crente? Ou que nunca pisou numa igreja evangélica? Ou que está passando por dificuldade? Está passando por uma dificuldade do matrimônio, dificuldade financeira, dificuldade de saúde. Está passando por uma dificuldade. Digo, olha, encontramos, eu tenho um lugar para você. Vamos à igreja. Deus vai falar contigo. Ele vai trazer ordem, é isso que está o caos. Ou tenhamos vergonha da palavra de Deus? Temos vergonha da nossa igreja? Muitas das vezes parece que nós temos vergonha da nossa igreja, da nossa comunidade. Ou nós agimos de uma forma dentro da igreja, ou de outra forma, em outra forma, de outro jeito. Quando a gente é meio camaleão, quando está na faculdade a gente é uma forma, quando está na igreja é outra, quando está no trabalho é outra. Devemos cuidar disso. E como camaleão a gente não tem como dizer, vamos, não. Ou você é ou você não é. Então devemos exercer esse trabalho. E cada um de nós recebeu o dom de Deus e é responsável por esse dom. E esse teu dom é útil para a edificação do corpo de Cristo. Irmão Ricardo, essas horas já voaram? Eu vou só ler a conclusão aqui, que o irmão já explicou bem explicado. Vou ler a conclusão. A mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Amém. Amém. Irmãos, no dia 17 e 18 de agosto de 2019, nós vamos ter o 18º Seminário da Escola Bíblica Dominical e Teológica. Eu convido a todos os irmãos de perto e os que podem se deslocar aí mais de longe e vir. Vai ser uma bênção. É dia 17 e 18 de agosto. O tema é Maduros no Conhecimento. Vai trabalhar sobre 1 Coríntios 14 e 20. É o tema, né? Os preletores é Lauri Franco, Vilas Boas, do Rio de Janeiro. E o professora Débora Ferreira, do Rio de Janeiro. Vai trabalhar no Ministério Infantil, sobre o Ministério Infantil. O mais importante discipulado da igreja. E a professora Eliane de Oliveira. Venha, participe. Se você quiser fazer a sua inscrição, você faz através do site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, e também as informações que está no 47-3404-8711. Participe, divulgue, mostre. Eu quero agradecer a todos os irmãos que até agora estiveram conosco, né? E dando ênfase novamente, os irmãos lá de Malta. Aí tem uns canais que eu passei já no começo, para os irmãos que podem ver a reprise das aulas. Muito obrigado e que Deus os abençoe a todos que estiveram conosco. Nós vamos orar e vamos encerrar. Pode orar, irmão Ricardo. Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela sua riquíssima palavra que foi explanada nesta manhã.
Abençoa cada lar, Senhor, que está nos ouvindo, lá do outro lado do rádio, no rádio. Abençoe cada alma, Senhor, que a Tua palavra possa achar guarida nesses corações e que eles possam praticá-la na sua vida. Seja conosco, nos dá um domingo abençoado na Tua presença, um culto maravilhoso nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Atenção, você que ama o estudo da Bíblia Sagrada e você que sente a necessidade de aprimorar seu ministério na área do ensino, participe do 18º Seminário de Escola Dominical e Teologia, dias 17 e 18 de agosto, no Templo Sede da Assembleia de Deus de Camboriú. Palestrantes, Pastor Lauri Vilas Boas, Rio de Janeiro, Professora Débora Ferreira, Rio de Janeiro, e Professora Eliane Oliveira, de Camboriú. Informações e inscrições, adcamboriú.com.br, 47 3404 8711 e WhatsApp 47 996 548 488. Apoio Gideões Missionários. Rádio Voz Missionária. 24 horas no ar. Missionária do Brasil. Transmitindo o Evangelho de Cristo para o Brasil e o mundo. 11h30